Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Agora continuando nossas exposições, hoje um domingo, como nós já vimos, dia 30 de setembro de 2023, né? Vamos enfocar algumas visões atuais da questão religiosa, da questão entre religião e ciência, né? Não é uma questão só religiosa, é a questão da ciência, né? A partir da fenomenologia do espírito, na parte que se fala do iluminismo e da superstição. Nós estamos fazendo uma espécie de introdução ainda para entrar no tema central, quando pegando os capítulos anteriores na fenomenologia, em que Hegel analisa a cultura, analisa o mundo alienado e a cultura, né? Hoje vamos ver uma coisa importante nessa questão, é a questão da riqueza, da produção de riqueza. Nós vimos que a produção cultural, em que engloba a produção de riqueza, né, é um fator em que Hegel identifica muito coerentemente, né, como algo alienado do homem. A produção da cultura, e isso engloba a riqueza, é algo que é um produto do homem, mas é algo fora do homem. E dentro da sua proposta dialética, a riqueza se voltaria contra o homem. Nós já falamos que ele não declara isso, nós pegamos isso no sentido dialético dos diálogos que ele vai colocando ali. Mas na riqueza, na fenomenologia, quando ele coloca, ele fala da importância da formação da riqueza como formadora das individualidades. E esse é o ponto mais principal que a atual sociedade ainda, com uma vitória do capitalismo pós guerra do mundo, queda do muro de Berlim, né? Teve guerras depois, mas na época não teve, foi até pacífica. A vitória do capitalismo se colocou essa questão de volta, né, como importante. E nós já expomos, fazendo uma análise marxista. Marx era discípulo de Hegel, mas contrário à conclusão de Marx, né? Esse atual estágio da história humana é corroborado pelo desenvolvimento das forças produtivas em torno da internet, que seria individualista, né? E, as propostas de riqueza individual, principalmente através do empreendedorismo, elas têm ganhado grande aceitação no seio da população em geral, inclusive da classe pobre. Aí entra a questão da religião, principalmente da religião cristã, aqui, mais ainda aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né? Um pouco da Europa ainda, mas a Europa tem outro aspecto mais cultural, mas aqui mais dentro da perspectiva do cristianismo reformado de Calvino, né? A célebre tese de Calvino, né? Como a riqueza individual uma fonte da graça divina, né? A pessoa tem de se dedicar, fazer economia, estudos e adquirir riquezas, porque isso significaria uma bênção, uma graça divina. E está no seio da população isso. Um pouco é algo coerente, porque existe essa questão da individualidade, do desejo humano, né? E essa questão de riqueza individual é algo forte. Os regimes socialistas, com sua propaganda e sua imposição ideológica
ferrenha, ele não conseguiu debelar isso. E é um dos fatores que levou à queda do chamado socialismo real. Mas essa busca de riqueza sempre traz, dialeticamente, né, dentro da dialética, o seu contrário, que é uma concorrência, um aumento da violência individual, é, talvez não em algum, no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos e Europa, não seja uma causa assim tão muito perceptível, mas está, né, e gera uma concorrência individual e uma violência ou factível aqui, como aqui no Brasil, né, nos vários assaltos e sequestros, e nos Estados Unidos a violência do serial killer na Europa, né, o terrorismo, né, de pessoas que não se adequam com esse sistema, né, e não conseguem se encaixar dentro dessa perspectiva de concorrência selvagem. Um pouco é o que justifica ou seja, o terrorismo, mesmo o terrorismo religioso, tudo, né? Ele muitas vezes capta esse descontentamento de setores das populações, ou é o terrorismo nihilista individual do serial killer nos Estados Unidos, que é uma chaga social grave, né, no solo americano. Então nós queríamos refletir isso, né? Aí vê outra moeda da religião, que aquele lado etéreo de uma perspectiva, de uma parousia maior, em que a busca de fraternidade e de sistemas em que a cooperação humana seja valorizada, né? É, no estilo socialismo, mas é uma coisa meio difícil falar por conta do dado histórico, mas o que nos vem é algo mais utópico, né? Um socialismo mais consequente, no sentido de as pessoas não verem a riqueza como um fim em si mesmo, né? Mas uma riqueza como realmente um progresso da humanidade. Um pensamento tipo da chamada direita liberal americana, né, que é até visto como esquerda, né, que não prega socialismo em si, mas prega a intervenção do Estado, impostos, pega benefícios sociais para apaziguar e para transmitir bem-estar a todos da população, e reconhece que somente a atividade privada em si não é capaz disso, é preciso de uma intervenção estatal. Esse é um pensamento do liberalismo como é visto nos Estados Unidos. Por alguns setores. Tem um outro liberal que pensa, mas acha que o próprio mercado é capaz de criar essa situação de bem-estar a todos, né? Mas outro lado, mesmo nós estamos falando no solo americano, que não fala que é socialismo, mas tem um outro lado que fala que é preciso ter um Estado presente, um Estado forte, que não englobe tudo, né? Mas que um Estado que seja capaz, em momentos de crise, ele ser capaz de vir em socorro de todas as pessoas em momentos de crise, que até os ricos também quebram, né? É preciso ter um Estado forte para controlar isso, e pregam que o Estado tem de ter programas sociais, um pensamento esse na linha dos Estados Unidos. E dentro disso,
muitas vezes, mesmo assim, a pessoa não vê muito sentido naquele corre-corre do dia a dia, não vê muito sentido na competição que ainda graça ferozmente, né? Ou mesmo da competição em geral, e se tornam pessoas, agora voltando um termo, autoalienadas disso tudo, querendo saída, né? E uma visão religiosa de uma paresia, uma visão externa, é, é, é buscada, através até de religiões orientais e tudo, algo para desafogar esse lado humano. Então, esse lado que nós vemos, e o cristianismo tem essa perspectiva, né? Não, muitas vezes há os desvios pessoais dos atores que arrebentam, que divulgam o cristianismo, mas um estudo aprofundado do pensamento cristão, né, ele leva a pessoa a ter essa perspectiva e a ter uma solução pessoal importante. Por isso é que aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, e nos Estados Unidos, né, o cristianismo, principalmente evangélico, tem sido muito procurado, em vista que outros partidos ditos de esquerda não valorizam a religião. E na Europa tem a questão da tradição católica em alguns países, como Polônia, Hungria, uma tradição católica de cunho mais medieval, mas nesse sentido da busca de que a pessoa de lá, dentro da toda a sua história, não vê muito sentido no cotidiano do jeito que é tomado de maneira materialista e procura uma realidade maior. Isso, na Europa já tem um pouco, pelo que nós chegamos, e nós vimos dessa característica, né? Então, as religiões, elas estão sendo, principalmente aqui a religião cristã, né? Tem alguns que ainda buscam no Oriente, até na religião muçulmana, que é uma religião contra o Ocidente, né? Muitas pessoas ocidentais buscam. Uma delas que buscou, os muçulmanos, inclusive morreu essa semana, a cantora famosa Sinéad O'Connor. Morreu relativamente cedo, acho que não tinha 60 anos ainda. Pelo nível brasileiro já é o nível que a pessoa está nova, o Brasil está um nível de desenvolvimento que a pessoa consegue ter uma vida boa e ainda ativa, saudável, até mais de 60, né, 70 anos. E na Europa mais ainda, cujo desenvolvimento é maior ainda. Essa cantora foi buscar na religião islâmica, outros buscam no budismo, tudo, mas muitos buscam no cristianismo que domina aqui, né? E que dentro dos partidos, da política geral mundial e dentro do pensamento científico atual, são desprezados os pensamentos religiosos. Era essa perspectiva que nós queríamos voltar dentro dessa reanálise do velho dilema religião e ciência, baseado em Hegel, quando ele fala no iluminismo e a superstição. O iluminismo nós já vimos como ciência, a ciência hoje domina, acha que todo pensamento religioso é superstição e não é bem isso. Nem Hegel concorda. Hegel morreu sendo um filósofo cristão religioso. A sua última obra, um dos prefácios, nós lemos aqui, ele vai destacar isso e defender sua posição cristã, né, de filósofo. Boa tarde a todos.